Aula 7, Nacionalismo e Internacionalismo, em Eric Hobsbawm e Tom Nairn. Na aula de hoje, discutiremos um debate que se travou ao longo de mais ou menos 2 décadas, entre o final dos anos 70 e os anos 1990, de maneira, de certo modo, esporádica, entre dois importantes nomes do marxismo britânico, o historiador Eric Hobsbawm, cujo livro Nações e Nacionalismos, desde 1780, já lemos neste curso, e o teórico político escocês Tom Nairn, cuja principal obra, The Breakup of Britain, Crisis and Neo-Nationalisms, publicada em 1977, e traduzida ao espanhol como Os Novos Nacionalismos Europeus, em 1979, pela editora Península de Barcelona, nunca foi traduzida aqui no Brasil. Então, também por não ser muito fácil de encontrar na internet, eu acabei não incluindo neste curso, ainda que isso teria sido desejável, uma vez que se trata de uma obra fundamental nesse campo de estudos e que deu origem, inclusive, ao debate com Hobsbawm, e reagiu muito duramente, com uma crítica bastante dura ao livro, em seu artigo Some Reflections on the Breakup of Britain, algumas reflexões sobre a ruptura da Grã-Bretanha, no caso aludindo ao título do livro de Nairn, na revista New Left Review, aonde os artigos que compunham a obra haviam originalmente aparecido nos anos anteriores. E, desde então, eles, de vez em quando, por um bom período, retomaram essa polêmica. Os textos que serviram de base à aula de hoje, que estão reproduzidos na coletânea Um Mapa da Questão Nacional, foram publicados ambos no início dos anos 90, o ensaio de Hobsbawm, na verdade, uma conferência, Nacionalismo e Etnia na Europa de hoje, e o texto de Nairn, O Internacionalismo e o Segundo Advento. Antes de entrar mais diretamente nos dois textos, eu vou explicar brevemente os termos da polêmica entre os dois autores, e remeter, a quem quiser conhecer um pouco melhor esse debate, ao artigo de um professor argentino, Daniel Jugovic, professor da Universidade Nacional de General Sarmiento, publicado numa revista chamada Sociohistórica, volume 13, número 14, de 2003, que ele sistematiza um pouco esse debate. Bom, no seu livro The Breakup of Britain, Nairn partia do diagnóstico que ele e Perry Anderson haviam formulado na década anterior de crítica, digamos, do conservadorismo intrínseco ao Estado britânico. Conservadorismo esse cujas raízes estariam associadas ao próprio processo de formação estatal da Grã-Bretanha no final do século XVII, uma espécie de uma transição não acabada do absolutismo para o Estado burguês constitucional. De certa maneira, por ser o primeiro a começar essa transição, a Inglaterra acabaria por produzir um Estado híbrido, e Estado esse, digamos, que teria preservado
o seu assento aristocrático original, mesmo com todo o impulso ao desenvolvimento capitalista a partir da Revolução Industrial, né? Assento esse que teria sido reforçado pela posterior expansão imperialista britânica, a qual retardou, por algumas décadas, a decadência econômica e industrial da Grã-Bretanha desde o final do século XIX, mas que depois da Segunda Guerra Mundial, com o fim do Império, essa decadência teria acentuado e se tornado incontornável. Porém, o conservadorismo dessa estrutura não estatal teria impacto em toda a estrutura social britânica e impediria a transformação ou mesmo a ruptura da ordem social necessária para superar digamos, esses limites históricos impostos por essa monarquia constitucional conservadora. Né? Bom, isso estou resumindo muito esquematicamente, né, o argumento dos dois, e que Tom Nairn retoma no começo do livro, mas que serve de ponto de partida para a defesa de que, nas condições da década de 70, né, que a Grã-Bretanha vivia uma crise bastante profunda, os nacionalismos periféricos, sobretudo o escocês, o galês e também os conflitos na Irlanda do Norte, poderiam servir como catalisadores desta ruptura histórica, né? Que a classe operária, enquanto tal, dado seu enquadramento no Partido Trabalhista, né, um partido reformista e partícipe, né, ainda que tardio e minoritário dessa estrutura estatal conservadora, não faria por si só. Né? Mas, digamos, para além deste argumento específico sobre a Grã-Bretanha, o autor propõe toda uma teoria sobre as nações e o nacionalismo, sistematizada, em particular, no último capítulo da obra, da Modern Janus, o Janus moderno, em que Nairn começa afirmando que a teoria do nacionalismo teria sido o grande fracasso histórico do marxismo, patente, sobretudo em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, e, nesse sentido, para produzir essa teoria, não se deveria proceder a escavações dos textos clássicos de Marx e Engels, ou outros autores marxistas, em busca, né, de referências laterais ao tema, mas sim partir do reconhecimento dessa ausência, né, ou dessa relativa ausência. E ele propõe uma abordagem materialista baseada no diagnóstico do desenvolvimento desigual próprio ao capitalismo, que, em vez de gerar um mundo mais homogêneo e integrado, geraria um mundo mais heterogêneo e dividido, cindido, sobretudo, em centro e periferia. Nesse sentido, ele estava muito influenciado pelas teorias do subdesenvolvimento, da dependência, bastante em voga na América Latina na época. Inclusive, ele cita autores do debate latino-americano, como o germano-estadunidense André Gunder Frank, e também pelas teorias do sistema mundo, então começava a ser produzida por Immanuel Wallerstein, né, pelo estadunidense Immanuel Wallerstein, e também pelo egípcio Samir Amin, recentemente falecidos ambos, né? Autores também citados em diferentes momentos da obra. Resumindo, para Nairn, o nacionalismo, como força política própria da modernidade,
tinha sua raiz nesse desenvolvimento desigual do capitalismo, sendo uma resposta das zonas periféricas, ou relativamente periféricas, à situação de atraso ou de dominação colonial imposta pelas regiões centrais. Resposta a essa, nas quais as elites nativas, né, que rejeitavam, né, a pura e simples incorporação colonial ou neocolonial na ordem capitalista internacional, procuravam promover a modernização, né, o difícil caminho para a modernidade capitalista, para o desenvolvimento, mobilizando as massas populares, né, afirmando, ao mesmo tempo, a necessidade de uma marcha forçada para frente, mas baseada nas particularidades culturais locais. Né? Daí esse caráter intrinsecamente ambíguo, segundo Nair, do nacionalismo. Não é por acaso que ele recorre, no próprio título do texto, a esta metáfora, né, do deus romano, do deus latino Janus, né, aquele ser bifronte, é uma face olhando para frente e a outra para trás. Esse seria, digamos, o caráter próprio do nacionalismo, né, obrigado a olhar para frente para a difícil marcha do desenvolvimento, mas para fazê-lo tinha que sempre olhar para trás, para o passado e a herança cultural da nação, o que lhe conferiria uma irremediável ambiguidade ideológica, podendo assumir tanto formas progressistas, radicais, mesmo revolucionárias, até formas regressivas, conservadoras ou reacionárias. Daí que, segundo ele, ainda que fosse, digamos, correto politicamente, ou fosse defensável politicamente, distinguir entre bons e maus nacionalismos, como a esquerda e os marxistas costumavam fazer, seria, no fundo, um equívoco teórico, porque todo nacionalismo teria esse mesmo potencial regressivo, assim como teria um potencial radical, né, ou progressivo. Digamos, a depender das circunstâncias históricas locais, poderia prevalecer uma ou outra variedade, mas essa ambiguidade seria constitutiva do fenômeno. Né? Daí que você encontraria nacionalismos, enfim, desde o fascismo, né, do nazifascismo, até os movimentos de libertação nacional revolucionários do terceiro mundo, naquele momento, né, nos 60, 70 do século XX. Bom, em sua crítica ao livro, Hobsbawm, né, como eu já disse de saída, foi bastante duro e chegou a objetar, né, que Tom Nairn, sendo um nacionalista escocês, como se apresentava, não podia ser, ao mesmo tempo, marxista. Ou seja, aqui há uma reafirmação do internacionalismo próprio, a tradição do marxismo clássico, né? E a prioridade da classe por sobre a nação, né? No argumento de Hobsbawm. Bom, esse é o debate ali, final da década de 1970. Mais de uma década depois, né, no início dos anos 90, as coisas mudaram muito. Você tem o desmonte da União Soviética e da Iugoslávia socialistas, do campo socialista de modo mais geral, mas em particular de dois estados multiétnicos que eram frutos das revoluções socialistas do século XX, né? A União Soviética, onde tudo começou em 1917, e a Federação Iugoslava, reconstituída, né, como um Estado socialista a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né? E ambos os colapsos estavam, evidentemente, muito intimamente imbricados
com a emergência de nacionalismos étnicos. Ao mesmo tempo, as tensões nacionais também reemergiam ou persistiam em estados europeus ocidentais mais sólidos, em particular na Grã-Bretanha, com a persistência da crise noro-irlandesa, e dos nacionalismos, sobretudo no caso escocês, em menor medida o País de Gales, mas também na Espanha, a atuação do ETA, no caso do País Basco, ou, o nacionalismo catalão, naquele momento, de uma maneira acomodado, na Espanha pós-franquista, mas que em anos bem mais recentes voltou a ser mais separatista, como todos sabem. Fora o fenômeno generalizado na União Europeia de xenofobia, rejeição à imigração, e mesmo rejeição ao próprio aprofundamento da integração continental, etc. etc. Então, digamos, esse conjunto de fenômenos próprios ao final do século XX reacenderam entre os dois o debate. Então, vamos lá aos argumentos. Quer dizer, Hobsbawm, no seu texto, um texto relativamente curto, uma conferência proferida para uma plateia predominantemente antropólogos, ele começa retomando alguns dos argumentos que nós vimos no seu livro Nações e Nacionalismos desde 1780, sistematizando, resumindo alguns desses argumentos, e um deles é justamente o de que não há uma relação necessária entre os movimentos nacionalistas e a base étnica, o étnico-cultural que estes nacionalismos reivindicam, lembrando o caráter inventado ou fabricado destas identidades, como a relação entre o nacionalismo e a língua era muito mais arbitrária do que a ideologia nacionalista fazia crer, assim como, talvez ainda mais, a relação do nacionalismo com o passado histórico, em que ele afirma que os historiadores costumam ser, até mais do que linguistas, filólogos, etc., os profissionais mais requeridos para a produção de mitos nacionais, mas, ao mesmo tempo, o historiador acadêmico profissional, na sua opinião, não poderia estar mais distante desta prática, na medida em que o seu papel é justamente o de mostrar o caráter inventado destas tradições e mitos nacionais. Havia, portanto, um conflito inerente aí à prática historiográfica rigorosa e às ideologias nacionalistas. Mas, no fundo, o que ele está querendo retomar é esse argumento mais amplo do caráter recente e inventado das nações, que, sobretudo na Europa, desde o final do século XIX, reivindicavam determinadas origens étnicas, origens essas que não deixavam de ser elas próprias, em grande medida, fabricadas. Portanto, as crises que a Europa vivia não podiam ser atribuídas em si à etnicidade, como muitas vezes fazia no senso comum, mas sim, digamos, uma repercussão, seria uma repercussão tardia do redesenho do mapa político europeu após o final da Primeira Guerra Mundial, 1918, em que, tanto na chave liberal wilsoniana, como, de certa maneira, mesmo na chave leninista, se procurou forçar a coincidência entre fronteiras estatais e fronteiras nacionais. A ideia de que a cada nação, entendida em termos étnicos, ou como uma unidade étnica, cultural e territorial,
deveria corresponder um Estado. Né? Mesmo que a União Soviética tenha preservado a estrutura estatal, né, multiétnica do Império Czarista, digamos, a leitura leninista da questão nacional, em particular na forma que ele deu Stalin, né, compartilhava com os seus antagonistas, né, os liberais de inspiração wilsoniana, né, esse mesmo entendimento do que seriam as nações, né, ou seja, unidades étnico-culturais territoriais mais ou menos homogêneas, né, e a própria organização interna das repúblicas soviéticas, né, e das diferentes regiões autônomas que conformavam a federação, espelharia esse entendimento. Né? No caso dos antigos Império Habsburgo e Otomano, que simplesmente colapsaram, deixaram de existir enquanto unidades políticas, as suas antigas partes constituintes foram reordenadas enquanto estados étnicos, presumivelmente homogêneos, em que o Estado representaria uma nação única ou uma nação majoritária. E aí começava justamente o problema, porque estas unidades político-estatais seguiam sendo, ainda que menores ou muito menores do que as unidades estatais previamente existentes, que lhes deram origem, né, antes da Primeira Guerra Mundial, seguiam sendo bastante heterogêneas. Só que agora, né, os grupos minoritários se encontravam nas fronteiras de um Estado que representava uma nação majoritária, né, e, portanto, se encontravam politicamente deslocadas. Né? E aqui ele retoma aquela afirmação, que vocês já puderam ver na aula correspondente ao livro, né, de que o resultado foi, como não poderia deixar de ser, né, o genocídio ou os deslocamentos forçados de população, tanto ao final da Primeira Guerra como ao final da Segunda. Digamos, o redesenho das fronteiras europeias pós-Segunda Guerra Mundial, em particular nos marcos da Guerra Fria, de alguma maneira conteve estes impulsos do nacionalismo étnico, mas, ao final dos anos 80, com o colapso dos regimes socialistas, esses nacionalismos voltariam à tona. E aqui há um argumento-chave de Hobsbawm, é de que, digamos, o nacionalismo retorna quando a sociedade fracassa. O nacionalismo não é a causa, mas é a resposta imediata a uma crise. No caso do leste europeu, a crise dos regimes do socialismo do século XX, e a busca, na suposta redescoberta de velhas comunidades étnicas, de vínculos perdidos, especialmente de formas de integração social que estavam naquele momento ruindo. A perda de uma série de um horizonte coletivo, de uma série de valores até então compartilhados e, sobretudo, de uma estrutura de bem-estar social, garantia de emprego, etc. Né? Ou seja, o mundo dessas pessoas estava ruindo e daí o refúgio delas em nacionalismos étnicos militantes. Né? Do mesmo modo, nos países do capitalismo ocidental, do outro lado, ou seja, na parte triunfante, digamos, da Europa, naquele momento, ainda que com colorações menos dramáticas, ocorreria algo semelhante. Né? Ou seja, a crise do estado de bem-estar social, o avanço da globalização ou mundialização capitalista, né? O desemprego estrutural,
depois de décadas de pleno emprego nas economias capitalistas da Europa Ocidental, né? O desmonte do estado de bem-estar social, enfim, a falência, né? Ainda que, de novo, né, sem o elemento de colapso que era próprio da conjuntura no leste europeu, mas a falência ou crise do estado de bem-estar social também conduzia as pessoas ao refúgio em identidades fabricadas, né, ou reinventadas. No caso da Europa Ocidental, a resposta predominante seria a xenofobia, né, a rejeição, sobretudo, aos imigrantes de origem extra-europeias, né, e essa adesão à extrema-direita. Então, em ambos os casos, né, o nacionalismo se apresentaria como um fenômeno regressivo, né, e como resposta a uma conjuntura de crise em que o horizonte de progresso e bem-estar social começava a se perder. Aquele horizonte que havia predominado dos dois lados da fronteira ideológica europeia pós-Segunda Guerra Mundial, né, com o colapso desta fronteira e desse horizonte, dava espaço ao recrudescimento do nacionalismo étnico, entre outras formas, né, de identidades grupais, ou seja, com o colapso, digamos, das formas de integração social, haveria um recrudescimento de identidades grupais, né? Poderíamos incluir aí, por exemplo, também o aumento dos fundamentalismos religiosos, não apenas entre os muçulmanos, mas nas grandes religiões de modo geral, o judaísmo e cristianismo, entre outras, né? Ou seja, assim como o nacionalismo étnico, o fundamentalismo religioso, com o qual, eventualmente, esse se encontrava combinado, também era uma resposta ao mesmo problema de fundo, né? Ou seja, o mundo, a grande ironia é que o mundo globalizado não era, digamos, um mundo harmônico, né? Unificado, como de alguma maneira a propaganda otimista da época, né, da nova ordem mundial, etc., fazia crer, mas um mundo crescentemente imprevisível, né, instável e fragmentado, mesmo tribalizado. Né? Nos países ocidentais, capitalismo avançado, por via de regra, era mais ou menos contido pela prosperidade mais ampla, né? Mas nos países onde, de fato, o Estado entrou em colapso, né, ruiu, como na antiga Iugoslávia, aí a consequência era a barbárie, né, o genocídio, a guerra da Iugoslávia, a limpeza étnica, Srebrenica, etc. Né, tudo isso que conhecemos e que naquele momento estava em pleno curso. Né? Bom, passando ao argumento de Nervi, né? Nervi começa se referindo, um texto escrito numa linguagem bastante sarcástica, né, irônica. Hobsbawm é citado em nota, mas não é referido no corpo do texto, né? Ainda que haja algumas ironias possivelmente dirigidas a ele. Ele começa dizendo que, num seminário em Glasgow, né, ele fez uma defesa do papel do nacionalismo e, ao final, um colega, ele não identifica, não podemos dizer que seja Hobsbawm, talvez não, porque ele usa ali uma expressão em francês, mas teria dito a ele: muito bem, senhor Nervi, mas você está dizendo isso porque é um nacionalista e tem que defender o seu ponto de vista. E ele responde: bom, tudo bem, mas o meu colega, como adepto da velha esquerda internacionalista, também poderia ser acusado de fazer o mesmo.
né? E a partir desse gancho, né, ele, digamos, retoma o problema, né, a relação problemática entre nacionalismo e internacionalismo, que seria, de alguma maneira, constitutiva e constituída da ordem capitalista desde o século XIX. E aqui ele retoma o argumento de The Breakup of Britain, né, de que o capitalismo como, né, digamos, um sistema mundial caracterizado pelo desenvolvimento desigual, ele engendra o nacionalismo como resposta, ao mesmo tempo em que cria, digamos, uma projeção de futuro, né, como horizonte, a ideia de um mundo integrado, né, unificado, né, um horizonte internacionalista, né? E, aliás, aqui ele usa um neologismo, né, que ele encontra, inclusive, em dicionários da língua inglesa, né, que é de internacionalidade, que é diferente do internacionalismo. Internacionalidade seria, grosso modo, uma certa padronização dos estilos de vida, né, em escala internacional, né, ou mundial, que seria própria da difusão do capitalismo, ao passo que o internacionalismo é um programa político, né, ou ideológico, que justamente defende, né, digamos, um horizonte civilizatório, cultural, internacional, que se confunde, ainda que não seja exatamente igual, ao cosmopolitismo, né? E que, digamos, o cosmopolitismo, na raiz da palavra, né, cosmopolita, cidadão do mundo, né? O cosmopolita é aquele que, em tese, se sente à vontade em qualquer lugar, né? Que é uma postura, em geral, identificada com os grandes centros urbanos do mundo moderno, em particular com os intelectuais, né? As camadas intelectuais e letradas que, de alguma maneira, compartilhariam modos de vida e de pensar com seus congêneres em outras partes do mundo. Mas o que é interessante, e defende Nairn, é que a mesma internacionalidade ensejada pelo capitalismo, que, né, digamos, fundamenta tanto o cosmopolitismo como o internacionalismo, ela também alimenta a difusão do nacionalismo pelo mundo. Né? Justamente ele afirma que o parêntese histórico, né, teria sido o período da Guerra Fria, em que os nacionalismos teriam sido contidos pela bipolaridade ideológica, né, o que teria, digamos, de alguma maneira, prolongado a vida do internacionalismo militante das esquerdas do entreguerras, né, em particular das lutas antifascistas, né, sobretudo em sua expressão leninista. Né? E é justamente esse horizonte que foi entrando em crise, né, ainda que tenha se mantido, né, no horizonte das esquerdas mais radicais por algumas décadas, mas que, digamos, entraria em crise mais profunda com o colapso da União Soviética, o último grande Estado multiétnico pós Primeira Guerra Mundial. Ainda haveria a Grã-Bretanha, mas em crise persistente, né, como já argumentado por ele mesmo quase 2 décadas antes, né? E alguns outros poucos exemplares, mas a tendência, segundo ele, seria a fragmentação, né?
E aqui ele se apoia numa autora, né, que publicou um livro alguns anos antes do fim da União Soviética, mas que, segundo ele, de alguma maneira já antecipava aquele colapso, chamado Jane Jacobs, né, em que ela defendia justamente que, nas condições do capitalismo contemporâneo, né, os estados pequenos, né, e até muito pequenos, seriam mais viáveis, inclusive do ponto de vista da relação entre o Estado e as suas populações, né, e a prática da democracia, do que as grandes unidades estatais. E Nern parece defender esse ponto de vista e inverter aquela perspectiva clássica da Europa do século XIX, que era compartilhada tanto por liberais como por socialistas, de que os estados viáveis seriam apenas as grandes unidades estatais territoriais, né? Que os pequenos estados eram resquícios arcaicos do feudalismo a serem superados pelo Estado Nacional moderno, que, para ser, digamos, viável, necessitava de certa escala, né? E o que o autor, no caso Tom Nern, argumenta é que justamente nos marcos de um capitalismo crescentemente globalizado ou mundializado, né, os grandes estados encontravam cada vez menos, né, possibilidade de se viabilizar, né, sobretudo enquanto economias nacionais, etc., né, manter o controle do espaço econômico interno, e, ao mesmo tempo, se criavam condições para que as pequenas unidades políticas fossem factíveis, digamos. E, nesse sentido, ele argumenta que os nacionalismos, né, não deixam de ser uma resposta, né, a esse cenário. E não necessariamente uma resposta regressiva, como defende Hobsbawm, né? Poderiam ser, inclusive, uma resposta mais democrática. E dependeria muito das condições, ou seja, a resposta ao nacionalismo étnico regressivo não é necessariamente o internacionalismo ou um cosmopolitismo, né? Cosmopolitismo que, nas condições né, da globalização neoliberal, acabava se confundindo, né, com esse horizonte de fim da história, etc., que no início dos anos 90 estava bastante em voga. Mas sim o nacionalismo democrático, aberto, né, não exclusivista, né, e baseado em formas políticas mais participativas no nível local. Parece ser essa a alternativa com a qual ele, Nern, se identifica. Não por acaso, aliás, ele é, ao mesmo tempo, um defensor da separação da Escócia na Grã-Bretanha, como também um defensor da União Europeia. Ou seja, a separação política de pequenas unidades nacionais não implica necessariamente na rejeição, né, de organizações internacionais maiores, inclusive, do que o velho Estado nacional territorial moderno, né? Ou seja, o advento de pequenos Estados nacionais na Europa, né, separados das unidades nas quais até então se encontravam, subordinados, não exclui, pelo contrário, até pressupõe um processo de integração, não apenas econômica, mas política do continente, né? Esse seria, digamos, o horizonte de um nacionalismo aberto, de um nacionalismo democrático, como ele identificava
presumivelmente no movimento separatista escocês, ou, no caso, catalão, né, entre outros. Então, como se pode ver, os autores partindo, né, de um cenário histórico comum, em que as apostas, digamos, as apostas tradicionais da esquerda marxista, dos socialistas, estavam em crise bastante aguda, né, e profunda, davam respostas contrárias, né? O Hobsbawm apostando, como sempre ao longo da sua trajetória, nos estados multiétnicos como uma forma melhor para o convívio entre distintos grupos culturais e linguísticos, né? E Nair apostando na possibilidade, né, de um nacionalismo progressivo ou democrático como resposta aos dilemas colocados pela globalização, pela mundialização capitalista, etc. Nesse sentido, né, ainda que ambos, ao longo dos anos, tivessem de rever as suas posições, né, em função, evidentemente, das grandes transformações históricas ocorridas na década de 1980, é interessante notar que as posições básicas que haviam assumido, né, no debate no final da década de 70 se mantêm. Quer dizer, para Hobsbawm, né, socialismo e nacionalismo, ou mesmo nacionalismo e progresso, são alternativas excludentes, né, ao passo que para Nair são possibilidades a serem combinadas, né, de diferentes maneiras. Né? É interessante notar também que, digamos, para Hobsbawm, o nacionalismo étnico é, sobretudo, um problema europeu, né, e fruto do modo equivocado pelo qual o mapa da Europa foi redesenhado após os grandes conflitos bélicos mundiais, em particular depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Ao passo que, para Nair, né, o nacionalismo é, como força política, um produto necessário do desenvolvimento capitalista, né, e, como tal, pode ter signos políticos bastante variados. Né? E é uma resposta, né, ao dilema do desenvolvimento, né, em particular a essa imposição, né, da modernização pelos centros, pelas economias centrais em relação às zonas periféricas, né, e uma resposta contrária ao cosmopolitismo, que, para grande parte do mundo, só pode significar absorção pura e simples pelas zonas centrais. Então, esses dois conjuntos de diagnósticos formulados por ambos no final dos anos 70, ainda que de maneira reelaborada, reaparecem aqui nestes dois ensaios, objetos desta aula. Como nós veremos, né, quando examinarmos, por exemplo, os nacionalismos na América Latina, né, são casos nos quais nenhum dos dois está pensando diretamente, né, estas abordagens têm consequências bastante diferentes. Para Hobsbawm, o nacionalismo latino-americano seria basicamente o nacionalismo econômico e, a rigor, não existiria enquanto nacionalismo em sentido estrito, né? Ao passo que a equação nacionalismo-desenvolvimento, né, de Nair parece mais frutífera para pensar justamente a maneira pela qual a questão nacional tendeu a, digamos, se apresentar na região no século passado e mesmo no presente século.
Mas isto é um tema para aulas vindouras.